Boa noite, meus amigos, que a paz de Jesus estejam com todos. Hoje o tema em que vamos conversar, ele está no capítulo 25, nos itens de 1 a 5. E esse tema chama-se Ajuda-te e o céu te ajudará. Vamos fazer aqui uma leitura da passagem para que possamos refletir na mensagem que Jesus nos trouxe. Ela fala assim: Pede e se vos dará, buscai e achareis, batei a porta e se vos abrirá. Pois todo aquele que pede, recebe, e quem procura, acha. E se abrirá aquele que bater a porta. Qual é o homem dentre vós que dá uma pedra a seu filho quando lhe pede pão? Ou em lhe pedindo um peixe, dá uma serpente? Se, pois, sendo maus como sois, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, com quanto mais forte razão vosso Pai, que está nos céus, dará os verdadeiros bens àqueles que lhes pedirem. Isso está em São Mateus, no capítulo 7, versículo de 7 a 11. É uma mensagem que nos faz refletir bastante sobre toda a bondade e a justiça de nosso Pai, que mesmo nessas condições de dificuldade que passamos, Ele nunca nos desampara. No seu mandamento maior, amai a Deus sobre todas as coisas, Ele nos pede para confiar em sua bondade, ou seja, amá-lo sem sombra de dúvidas. E amar ao próximo como a si mesmo é a sua justiça. É o que devemos aplicar em nosso dia a dia. Apesar dessas dificuldades que passamos, nos revoltamos, nós duvidamos às vezes dessa bondade, mas não podemos nos esquecer. Devemos sempre lembrar desse mandamento maior. O texto também vem nos trazer uma importante reflexão sobre a necessidade e a importância do trabalho, que ela é uma lei natural, uma lei divina. Ela é necessária para a nossa evolução e o nosso progresso. Nós, homens, em nosso ponto de partida, quando Deus nos cria, simples e ignorantes, ali no estado natural, no ponto de partida intelectual e moral nosso, ou seja, a infância da humanidade, nós utilizamos de nossa inteligência, que é o que nos difere dos animais, apenas para procurar alimento, para ter segurança, nosso bem-estar. Então nós fazemos uso somente para essas questões. Porém, nós temos um desejo incessante do melhor. Nós temos um germe do progresso dentro de nós. E esse germe, ele é que nos impulsiona para pesquisar meios do nosso aperfeiçoamento, meios de melhorarmos nossa condição. Com esse germe, nós fazemos pesquisas, nós vamos buscar, fazemos invenções, criamos coisas para aumentar, para melhorar essa condição. E através dessas pesquisas, da ciência que nós inventamos, nós aumentamos o nosso conhecimento. Com esse conhecimento, a gente consegue, a partir daí, entender melhor a diferença entre o bem e o mal. Conseguimos ter já esse discernimento, coisa que lá atrás não se tinha. A gente só buscava a nossa sobrevivência, nós fazíamos usos apenas do instinto de conservação.
Então, quando nós passamos a entender, a ter esse entendimento entre o bem e o mal, a nossa moral se purifica. Então, todo esse mecanismo de progresso, ele é necessário. O trabalho é necessário. Trabalhar para procurar o nosso alimento, trabalhar para ter segurança, nosso bem-estar. Tudo isso faz parte desse mecanismo de evolução que Deus nos brindou. Então, num primeiro momento, a gente vai ter essa necessidade do corpo, a necessidade do alimento material. E na sequência, quando estamos saciados, nós temos a necessidade do espírito, a necessidade do alimento espiritual. Então, como eu falei, é um mecanismo de evolução que Deus nos deu. A lei do trabalho, ela é necessária para nossa evolução. Ela está muito ligada à lei do progresso que Deus nos colocou, esse germe em nossa criação. Sem a pré-existência ou a resistência da alma, nós seríamos ainda primitivos. Imaginem todo esse trabalho para a nossa evolução, né? Todo esse estudo, esse conhecimento, todas essas invenções que nós, ao longo da vida, vamos adquirindo para nós. Imaginem que, ao morrer, tudo isso se perdesse. Nós teríamos que começar do zero. Então, a nossa humanidade não estaria hoje nessa condição evolutiva que estamos hoje. Nós estaremos ainda lá na Idade das Cavernas. Então, também essa questão da evolução vem trazer mais um elemento para corroborar a questão da pré-existência da alma, ou seja, a encarnação. Não faz sentido nós termos toda essa sequência de estados evolutivos e tudo se perdesse. Então isso é mais um elemento que vem confirmar essa questão da reencarnação que é colocada pelo Espiritismo. E esse aprendizado, ele só é conseguido através da convivência com as pessoas, convivências com as pessoas que têm maior evolução, o mais forte trabalha para ajudar o mais fraco, o mais inteligente compartilha do seu conhecimento para os menos que não têm ainda o conhecimento. Então essas relações, elas conduzem ao aperfeiçoamento da humanidade, que ela não tem freio, ela precisa acontecer. Às vezes nós criamos barreiras para que essa evolução, mas Deus sempre coloca um jeito de que nós sigamos em frente, através de uma dificuldade, através de alguma coisa que nos empurre, né? Vem e dá aquela cutucadinha para a gente seguir em frente. Então, todas essas situações de dificuldade que passamos são pura e simplesmente a mão de Deus, nosso Pai, que quer que a gente siga na nossa evolução. Com essas palavras, ajuda-te, o céu te ajudará, Jesus nos diz que tu encontrarás pedras no caminho, olha-as e retire-as tu mesmo. Nós te daremos a força necessária se quiserdes empregá-la. Eu trouxe também um texto para a nossa reflexão sobre essa questão evolutiva, como estamos colocando em prática todos esses ensinamentos que a gente vem adquirindo ao longo de nossa escala evolutiva. Esse texto chama-se História da Pipoca. E ele diz assim: você já estourou pipoca?
Se já o fez, deve ter observado a bela transformação do milho duro em pipoca macia. Imagine o milho fechado dentro da panela. Dentro de cada vez, o ambiente fica mais quente. Deve pensar que a sua hora chegou, vai morrer. Dentro da sua casca dura, fechado em si mesmo, ele não pode imaginar a transformação que está sendo preparada. Imaginar aquilo de que é capaz. Aí, sem aviso prévio, pelo poder do fogo, a transformação acontece e ele aparece como uma outra coisa, completamente diferente. Pipoca macia. Podemos nos comparar ao milho de pipoca. Somos muitas vezes criaturas duras, insensíveis, incompreensíveis. Tantas vezes com uma visão distorcida da vida, sem valores reais. Também sofremos transformações quando passamos pelo fogo. É a dor. São situações que nunca imaginamos vivenciar. Pode ser um fogo de dentro, cuja causa demoramos a descobrir e que nos atormenta um largo tempo. Medo, ansiedade, depressão, pânico. Quem não passa pelo fogo fica do mesmo jeito a vida inteira. São pessoas de uma indiferença e uma dureza assombrosa. Só que elas não percebem. Acham que o seu jeito de ser está ótimo. Por outro lado, existem pessoas que, por mais que o fogo esquente, se recusam a mudar. Acham que não pode existir nada mais maravilhoso do que o jeito delas serem. A sua presunção e o medo são a dura casca que não estoura. Essas podem ser comparadas ao piruá, aquele milho de pipoca, que se recusa a estourar e fica no fundo da panela, depois do alegre estouro da pipoca. Ser piruá ou pipoca estourada, eis a questão. Aquele que deseja ser feliz e fazer os outros felizes aceitam as lições das dores, tornando-se mais afáveis, gentis no trato, ponderados no falar. Aprendem a usar a empatia a fim de compreender as dores alheias. Jesus realizou seus labores junto aos sofredores de todos os matizes. Com ele, todo e qualquer sofrimento terá remédio. Os sofredores encontrarão o necessário amparo e a vida de todos terá a luz e o rumo dos quais precisamos para a completa felicidade dos dias futuros. Então fica aqui a mensagem para hoje, para a nossa reflexão. Que nós pensemos bastante nesse momento em que a espiritualidade nos está nos convocando para a reflexão dentro dos nossos lares, juntos dos nossos familiares. O que eu quero ser daqui para frente? O mundo não será mais o mesmo após esse chamamento. Nós vamos querer ser piruá ou pipoca estourada. Fiquem com Deus e uma boa noite. Graças a Deus.